Eu tenho feito muitos vídeos sobre filmes, principalmente estreias, e eu percebi que eu ando deixando os livros de lado. Então, vamos falar de Glenn Raven. Eu encontrei esse livro totalmente por acaso num sebo, acho que foi 2004 ou 2005. Eu tava procurando alguma coisa do gênero fantasia, tudo que for medieval, que envolva cavaleiros, magos, bruxas, orques, elfos, dragões, criaturas fantásticas, reinos encantados. Eu gosto pra caramba. Eu nunca tinha ouvido falar nesse livro. Uma das coisas que me chamou a atenção é o fato dele ter sido escrito pela Marion Zimmer Bradley. Aliás, ele foi co-escrito por ela. A Holly Lisle também escreveu. Eu não conheço essa autora, eu não sei nada sobre ela, mas o fato da Marion Zimmer ter escrito me intrigou. Muito bem, Glenn Raven conta a história de duas mulheres, JJ e Sophie. As duas estão passando por maus bocados. JJ está prestes a se divorciar pela terceira vez e a Sophie perdeu a vontade de viver depois da morte da filha dela. Elas estão numa livraria e encontram um guia de turismo falando de um local chamado Glen Raven. No impulso, as duas decidem ir para lá, conhecer e deixar os problemas para trás. Elas marcam a viagem, tem um guia turístico que vai levar elas para lá. Essa é uma das coisas que eu gosto nesse livro. Todos os personagens são suspeitos, ninguém é o que parece. A começar pelo guia. Logo que elas encontram ele, elas já começam a desconfiar dele, porque ele tá lá guiando elas, mas ele não para falar sobre nada. Elas vão por uma trilha meio suspeita, até que elas entram numa caverna e vão parar em Glen Raven. É quase como se elas tivessem entrado em uma cápsula do tempo. Não tem eletricidade, não tem esgoto, não tem nada que elas estão acostumadas. Aliás, esqueci de falar, o livro é de 1996, então se você ler hoje ele é um pouco datado, mas mesmo assim, a realidade de 1996 é muito diferente do que elas encontram em Glen Raven. Então, antes de continuar com a trama, deixa eu falar um pouco sobre Glen Raven. É uma terra mágica habitada por três raças. Tem os Alfkindis, que são a elite, os mais poderosos, os que têm a magia mais forte também. Inclusive, essa raça escravizou as demais. Temos também os Aregens, ou Aregens, não tenho certeza como se pronuncia. Eles têm poderes mágicos muito fortes, mas eles estão praticamente extintos. Eles já governaram Glen Raven no passado. E temos os Macnan, que são o equivalente aos humanos de Glen Raven. Eles vêm perdendo a magia há muitos anos. Eles são praticamente escravos. Quando a JJ e a Sophie chegam a Glen Raven, elas se deparam logo com os Macnan, mas elas não confiam nele, elas não confiam em ninguém. Tá aí um probleminha que eu tenho com o livro, porque as duas protagonistas são a JJ e a Sophie, então você tem que torcer por elas, e elas são muito chatas. Elas passam muito tempo do livro reclamando de falta de conforto, tudo bem, eu entendo. Se você morava em 1996 e de repente se depara com uma realidade medieval, você vai reclamar, mas o livro não precisava dedicar tanto tempo a isso. Elas oscilam entre extremamente inteligentes e completamente retardadas. Elas são totalmente desconfiadas, preconceituosas e também muito medrosas. Então elas são heroínas atípicas. Por um lado eu acho que isso foi proposital, mas eu não sei, eu achei mal escrito. E também tem muito pouco desenvolvimento de personagem das duas. O que você sabe sobre elas você aprende nas primeiras páginas e depois mais nada. Então as duas desconfiam dos Macnans, fogem deles e se deparam com uma revolução que está rolando entre os Alfkindis. Porque mesmo eles sendo a elite, existe uma mulher chamada Idris Akalan, que é a rainha suprema e ela é muito malvada. Quase toda a magia de Glen Raven tá no poder dela. Ela é muito cruel e ela quer ser imortal. Basicamente é isso que você sabe sobre a grande vilã do livro. Aí aparecem criaturas muito interessantes. Tem os Warlogs, que são uma mistura de cachorro com lobo. Tem os Watchers. Enfim, é um reino que tem elementos bacanas de fantasia. E aí você entende por que a Sophie e a Jade foram parar aí. Você descobre que os Macnan, os humanos, juntaram toda a sua magia e a concentraram num livro que seria utilizado para trazer heróis de fora de Glen Raven que salvariam o país ou o reino da tirania da Idris. E aí você faz a conexão. Esse livro é aquele guia de turismo que a Sophie e a JJ encontraram no começo do livro. O livro faz um bom trabalho em fazer você pensar, cara, como essas duas mulheres inúteis vão conseguir derrotar a Idris? Elas não têm nada demais e a Idris é super mega poderosa. E a resposta do livro para isso entra um pouco na questão da superação pessoal. Elas foram escolhidas porque elas têm que vencer os seus demônios internos. Basicamente são três elementos: magia, amor e medo. O livro toca muito nessas três teclas. Basicamente a mensagem é: para salvar Glen Raven, essas duas mulheres precisam perder o medo e aceitar o amor na vida delas. E nesse processo, claro que elas estariam salvando a elas mesmas. De uma maneira geral, é um livro de fantasia bem mais leve do que a maioria. Hoje em dia todos têm 5, 6 volumes e cada volume tem 700 páginas. É um livro curtinho, tem 300 páginas, a leitura de 2, 3 dias. Se você gostar de fantasia, quiser ler algo que não exige um compromisso de meses da sua vida, Glen Raven
Raven é uma boa opção. Eu emprestei esse livro pra muita gente, eu não costumo emprestar livro. E o mais curioso ainda é que ninguém gostou. Eu acho que eu emprestei esse livro pra 8 ou 9 pessoas e todas odiaram. Então eu tô fazendo esse vídeo também pra ver se alguém se empolga, resolve ler Glen Raven e deixa um comentário aí embaixo me falando o que ele achou, porque eu não posso ser a única pessoa do mundo que gostou desse livro. Claro que ele tem problemas, o principal deles é o fato de você querer saber muito mais do que o livro te fala. Você sabe muito pouco sobre a origem de Glen Raven, sobre por que a Idris é do mal, sobre como essas raças eram antes delas enfraquecerem. Fica uma sensação vazia, mas é um livro bem leve de fantasia e era exatamente o que eu estava procurando na época. Eu gostei muito a primeira vez que eu li, gostei um pouco menos a segunda vez. Fica aqui o videozinho sobre Glen Raven e a minha recomendação para este livro. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.